eu disse aqui, eu aprendi. Shalom Adonai. Eita, que é bonito, né? Gostei disso aí. E o fogo, amados, arderá continuamente sobre o altar. Levítico 6:13. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui nessa noite. É uma honra. Agradeço ao convite do apóstolo Ives, né? Lá na faculdade é companheiro, né? Companheiro de guerra. Aqui é apóstolo. Louvado seja Deus. E a sua esposa. Amados, uma coisa eu quero dizer para você. Que quando nós somos cotados, somos chamados por Deus, antes que alguma coisa aconteça aqui nesse mundo material e físico, o teu nome está sendo cotado lá no céu. Ou ele está em pauta no céu, ou ele está em pauta no inferno. Mas aqui nós manifestamos a presença do Senhor. Porque a nossa luta, ela é travada nessa terra. E nessa noite, já é noite, este lugar é um ambiente, batalha espiritual. Nós fomos bem alimentados pela palavra do Senhor, ministrado pelo apóstolo. Eu recebi tudo ali no meu lugar. Eu tenho certeza que você também recebeu. Mas nós somos sacudidos, preenchidos pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela é ministrada, ela tem um poder sobrenatural. Foi falado muito aqui sobre oração. E eu ouvi alguém perguntar aqui, quem é que não quer um milagre? Quem aqui não quer um milagre, amados? Todos queremos um milagre. Mas aí eu te pergunto, quem quer orar em busca desse milagre? Porque vai existir determinados milagres na nossa vida que ele vai ocorrer mediante a muita oração, a intensa oração, a muita súplica. E eu creio naquele ato profético daquela criança aqui. E nós veremos, vocês verão que estão aqui a glória de Deus. Porque Deus, ele não envia os seus vasos em vão. Né? Se nós cremos na glória, nós veremos a glória de Deus. Basta apenas nós crer. Há um ano eu estive aqui. Há um ano atrás eu estive aqui. E durante esse ano de caminhada, muitas coisas aconteceram na minha e na tua vida. Muito mover, muito sobrenatural. E esse ano de 2023 é o ano do sobrenatural de Deus na nossa vida. Por quê, amados? Porque o Senhor está movimentando as águas e passando um medidor sobre a sua igreja. Porque o Senhor, o que Ele quer nessa igreja do século 21? Santidade ao Senhor. Porque nós não somos da terra, nós somos peregrinos em uma terra estranha. E para a gente estar em um ambiente, um seminário de batalha espiritual, geralmente a gente vai para os encontros, né? Como nós somos ali da Assembleia, somos assembleianos, eu sou defensora da teologia pentecostal. Não de muitas coisas que acontecem que provém da carne, mas do poder de Deus, da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus. E para essa glória manifestar na minha vida e na tua vida aqui na terra, depende de mim e de você. Depende de como eu desço na casa do oleiro. O quanto eu tenho de entrega para o Senhor. Ele vai me usar, vai te usar na medida em que você deixa no altar. Se você deixa tudo no altar, a glória do Senhor, ela virá. E ela vai consumir aquilo que você deixou no altar do Senhor. A palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela sara, batiza com o Espírito Santo e prepara o crente e leva para a glória. Prepara o perdido e leva para a glória de Deus.
De manhã nós estávamos ali, em uma área muito sedenta pela palavra de Deus, evangelizando, levando o evangelho. Um lugar, amados, onde as pessoas não querem ir. Crentes não querem ir. Muitas vezes nós queremos viver o mover do sobrenatural de Deus dentro da casa. Mas se eu me encho dentro, é para me levar para fora. Porque lá tem almas que estão perecendo. Quantas pessoas, quantas almas não têm descido ao inferno? Porque muitas vezes nós não oramos, nós não clamamos e nós não levamos a palavra do Senhor. Então nós vamos sair daqui dessa noite cheio. E amanhã, a primeira pessoa que você encontrar, você vai falar de Deus para ela. Por quê? Porque você vai sair daqui cheio da glória de Deus. É interessante que todos os dias nós temos que descer na presença de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Abra a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 6, nós vamos falar hoje sobre as armaduras de Deus. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Amém, amados? Nós vamos aprender hoje na palavra de Deus que o Senhor ele já nos deu esse suporte. Nós temos essas armas. Só que às vezes nós manejamos elas de forma inadequada, de forma errada. E um dos fracassos que nos leva a não receber de Deus é a nossa fé, que é tão falha e pequena muitas das vezes. Porque o poder de Deus, ele é insondável. Todo dia Deus tem algo novo para a nossa vida. Quando a água está parada, aí às vezes você joga uma pedra naquela água, ela vai se movimentar. Assim é o reino dos céus. Assim é o reino de Deus. Está parado? Então quem tem que movimentar as águas sou eu e você. E o poder vem do alto para a nossa vida. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: quanto ao mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda. Repita comigo, toda. Veja que ele está dizendo toda, né? Toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra o quê? Ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí ele diz, portanto, tomai toda, diga de novo, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com o que, amados? Com a verdade. E vestindo a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo com a qual podereis apagar todos, repita, todos. Apagamos os dardos com quem, amados? Com a fé. Todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, o que, amados? Vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Por que ele fala isso aqui? Vigiando. É como uma pessoa está dirigindo um automóvel. Quando você está dirigindo na rua, você não tem que dirigir por você e pelo outro? Assim é aqui também a oração. Muitas vezes nós temos que vigiar e orar um pelos outros. Porque nós não entendemos, mas às vezes o diabo usa a mente de crente.
porque da legalidade. O tema que nos foi passado, amados, nessa noite foi vivendo o sobrenatural de Deus através da oração, né? E é sobre batalha espiritual, oração como um estilo de vida para vencer as batalhas diárias, espirituais diárias. Então, como nós fazemos para vencer? Nos revestindo da palavra de Deus. O que eu preciso primeiramente aqui nessa palavra e diante do Senhor e ter na minha vida cristã, né? Eu preciso reconhecer que eu sou pecadora, reconhecer as minhas falhas. Então essas são as palavras rema dessa noite. Eu preciso reconhecer, eu preciso me revestir, eu preciso resistir e eu preciso determinar. Porque tem crentes, amados, que ele não crê na sua própria oração. E pessoas que oram e não crê no que está colocando diante do Senhor. Eu fiz um propósito meio longo para estar aqui. Porque quando a gente estuda esse tipo de palavra que fala sobre batalha espiritual, a palavra de Deus, ela não contém essas palavras. Batalha não contém, batalha espiritual. Mas nós vamos ver, aqui o apóstolo Paulo, ele vai dar esse embasamento, vai dar esse suporte, porque toda guerra é uma batalha, né? Então nós estamos vivendo uma batalha infindável. E eu achei muito interessante que eu coloquei aqui, tem um evangelista, eu gosto de ler sobre os evangelistas, né? O evangelista Lima Moody, que era um americano do século XIX, que ele foi muito influenciado pela pregação de John Wesley e incentivado por Charles Spurgeon também. Ele deixou a sua vida secular, que ele tinha um sonho de ser um grande empresário na área da sapataria, dos calçados. E ele deixou isso para se dedicar à propagação do Evangelho de Jesus Cristo. E ele fundou uma das mais importantes escolas dominical nos Estados Unidos. E eu gosto muito dele porque ele fala assim, eu me identifico com ele. Ele vai dizer assim para mim e para você, nós precisamos nos aprofundar e termos uma vida de oração. Ele diz também que a oração é que prevalece. Ele diz que a oração é o braço que move o mundo. Às vezes você percebe a nossa nação, ela está manchada pelo pecado. Mas se a igreja do Senhor se levantar em oração e clamar, o Senhor mandará fogo do céu e consumirá os Baals que tem no Brasil. Porque Deus, ele é poderoso. Ele diz mais, não sou um homem de passar muito tempo em oração. Isso é interessante. Mas eu também não passo muito tempo sem orar. Né? Então, amados, eu quero dizer aqui para você, tudo que você já conquistou, e que eu já conquistei, porque cada um sabe do lamaçal imundo que Deus nos tirou, né? E nós estamos hoje aqui, amados, para guerrear e libertar as almas das garras de Satanás. Entenda que não é somente por você, mas é quem eu decido colocar na arca de Deus. Porque a salvação uma vez me alcançou, eu quero que ela alcance muito mais vidas, para que naquele grande dia o Senhor diga, cadê as almas? Cadê as almas? O que nós teremos para apresentar ao Senhor? O que eu e você temos feito para Deus? Mas eu vou conquistar isso através da oração. Aleluia!
O Senhor, Ele fala comigo e com você através da sua palavra. Deus, Ele fala através da sua palavra. Mas você é quem decide quantas vezes você quer falar com Deus. E a Bíblia, ela nos dá, amados, uma dica, né? Quando vai falar de oração a respeito de Daniel. É o básico da nossa vida cristã. Orarmos 3 vezes ao dia. Nós temos que orar mais do que isso. Nós temos não que gastar, mas que ganhar tempo na oração. Porque a oração, ela provoca milagres. Eu conquisto primeiro na oração. Eu conquisto primeiro no joelho. Daqui a pouco eu vou falar algo que o Senhor, Ele fez na minha vida durante esse ano para cá. Porque o Senhor, Ele tem prazer em nos libertar, em te encher de poder. Eu fiquei maravilhado com o testemunho da pastora aqui, do seu esposo. O Senhor fechou a sua sepultura, porque Ele ainda tem propósito. Por mais que ela nem abra a sua boca, arabaxanda aramanai. Mas só o fato de você olhar para ela, você vai dizer, foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez através do testemunho de vida. Eu peguei 4 vezes Covid. E eu estou viva para a glória de Deus. Porque o Senhor, Ele é fiel, amados. O Senhor me curou de um câncer na garganta. E eu digo para você, eu não passei pelas mãos dos médicos. Porque eu acredito e eu creio no poder do meu Deus. Eu sou daquela crente, eu não sei você, que o primeiro que eu corro não é para drogaria. Eu primeiro corro para o meu Deus. Eu pergunto, Senhor, essa dor vai passar e eu tenho que ir lá? Se não passar, eu digo, Senhor, se não passar, aí eu vou lá. Porque o crente salvo, ele tem que ter uma vida de comunhão. Ele tem que amar a Deus acima de tudo e de todos. E Deus terá prazer na vida desse justo. E a tua oração, ela não demorar muito tempo para ser respondida. As minhas orações não demoram muito tempo. Eu digo, Senhor, eu não sei por que será, se eu sou impaciente. Não, é porque eu não gosto de ficar no deserto muito tempo. Só fica no deserto quem gosta de murmurar e reclamar. Mas Deus é Deus do poder, Deus do sobrenatural. Eu e você servimos um Deus grande. Mas nós somos tão falhos e pequenos que às vezes a nossa carne, ela treme por causa da glória de Deus. Nós sentimos um impacto, muitas vezes ficamos moídos por causa da palavra. Porque mesmo que eu diga, você diga, eu sou justa, eu sou justa. Mas quando Deus passar a palavra em você, você vai ver o quanto você é pecador. E o quanto você precisa se humilhar na presença de Deus. Na presença dele. Então o que nós como igreja precisamos, amados? Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Você precisa ser um Enoque dessa geração. Você tem que andar com Deus. Você precisa ser um Elias dessa geração. Esses 2 homens foram arrebatados para a glória. Porque eles eram um homem de comunhão. Nós vamos ver no Antigo Testamento que eram poucos aqueles, porque era escolhido por Deus. Mas hoje, nós vivemos debaixo de uma graça, aonde a Igreja de Cristo, eu preguei semana passada sobre isso, a Igreja de Cristo, eu e você, nós fomos fundados 3h da tarde, na cruz do Calvário, no caminho do Gólgota. A igreja surgiu, eu e você fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. E hoje nós temos que ir e arrebentar com as portas do inferno e não retroceder, porque Deus nos deu
a sua armadura para nós usarmos. Vai existir momentos que vamos estar enfraquecidos? Sim, vamos. Mas a Bíblia diz, quando eu penso que eu estou fraco, então eu sou forte. Joel, ele disse, diga ao fraco e eu sou forte. Na época de Joel, eles não tinham as armas para lutar. Prepara os arreios, prepara as enxadas, prepara o que tem. Vai com o que tu tem para essa batalha. Que a vitória será tua, no nome de Yeshua HaMashiach. No nome de Jesus Cristo. Muitos crentes hoje têm fracassado, enfraquecido na fé, porque não crê no poder libertador do sangue de Jesus de Nazaré. Eu tomo posse desse sangue. A Bíblia vai nos dizer, lá em Apocalipse, e eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Nós somos mais do que vencedores, mas da minha força, do meu jeito, não. É do jeito dele, na força dele. Então entenda, eu aprendo isso comigo. Quando eu estou fraca, Senhor, eu estou muito fraquinho. Ele disse, ei, mas teu espírito está forte. Na tua mente, quem é que está na tua mente? Eu disse, é o Senhor. Porque eu elevo meus olhos para os montes. Encanto, às vezes, na fraqueza, amados. Às vezes você acorda, você está fraco. Porque nós temos batalhas espirituais à noite. Manhãs você acorda disposto. Mas tem outras manhãs que você acorda desanimado, batalha. E o Senhor é tão maravilhoso e fiel que Ele ainda mostra a intenção do inimigo lá no teu sonho. E faz você se posicionar. Ele não deixa os seus servos serem pegos de surpresa. Não deixa. Louvado seja o nome do Senhor. A oração, amados. A oração, ele é um ato religioso, que visa o quê? Ativar uma ligação. Com quem? Com o céu. Uma ligação com o Senhor. É uma conversa com Deus. Aquele que ora, né? Age. A oração é isso. Orar e agir. Orar e agir. Às vezes eu só fico orando. Senhor, salva meu filho. Senhor, salva meu marido. Mas será que quando eu vejo ele fazer alguma coisa errada, eu corrijo ele? Não é verdade? E como que Deus vai ouvir a tua oração se você nem mesmo crê na oração que você faz? Porque, amados, uma coisa eu carrego comigo. E o Senhor me prova nisso. O teu filho, o teu marido, a tua família, antes de ser seu, é dele. É dele. É dele. Ele te deu para você cuidar, amar, zelar. Existem pessoas, pastores, líderes, que cuidam bem das suas ovelhas, mas dentro de casa é um fracasso. Como pai, não repreende. O espírito de Jezabel pousa lá dentro e não sabe como agir. Mas quando chega na igreja, tem autoridade sobre as ovelhas. E só quem pode defender as ovelhas do leão, Arabachei, é o sumo pastor. Então ele diz na sua palavra, sujeitai-vos, pois, a mim, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir. Uma das armas do cristão é a resistência. Lutar, resistir, perseverar na oração. Não tem sido fácil. A gente caminhar todos os dias para a congregação no calor, no sol quente. Mas no Senhor, nada é em vão. Porque nós, amados, que levamos a palavra do Senhor, nós temos que ter duplo cuidado. Compromisso com a palavra, compromisso com as ovelhas, por onde você vai, compromisso com a tua casa, é guerra travada. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. Os apóstolos, eles viveram uma vida do sobrenatural.
O Senhor está suscitando nesses últimos dias Pedro, Paulo. Paulo nasceu no último tempo. Sabe o que isso significa? O nascimento da igreja de Cristo, que nasceu fora do tempo. O tempo de Deus representa a igreja de Cristo, que nasceu em Jesus Cristo e apareceu na estrada de Damasco e mostrou a sua glória e se tornou ali na mão do Senhor. Ele ficou na mão do Senhor, de perseguidor, né? Ele se tornou ali um alvo da mão de Deus. Estava agora na mão de Deus para ir em busca das almas, a sofrer por amor do Senhor. A vida cristã, amados, a cruz de Cristo, ela traz sofrimentos. Nós temos que entender isso. O Senhor nos alertou. João, ele vai dizer, 16, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque de todas as aflições o Senhor livra os seus justos. Eles não irão ficar lá, eles não ficarão prostrados. O Senhor os levantará. Então, o estilo, o que é um estilo quando a gente fala o modo de agir? Nós estamos aqui bem vestidos, isso aqui é um estilo nosso, é o teu estilo. E qual é o teu estilo de orar? Eu me adapto a vários estilos de oração. É na marcha, é caminhando, é andando. Às vezes as pessoas falam comigo na rua, ei, irmã, eu ando desligada, parece no mundo da lua, sabe? Porque eu estou ligada com o céu. Aí as pessoas depois reclamam, mas a irmã não falou comigo. Não, irmã, porque eu estava ligado no céu. E por conta de andar ligado no céu, o Senhor já me deu um livramento disso. Teve um certo dia que eu ia da faculdade para casa. E isso é muito, muito importante. Você, como pai e mãe, tem o teu altar de adoração em casa. E eu ia no caminho e nós tivemos um seminário lá e falamos sobre o Espírito Santo. E eu disse assim, meu Deus, hoje eu estou cheia do Espírito Santo. E eu vinha com ele. Quando chegou perto da Fundação Bradesco, que nós moramos ali na Alvorada, eu fui setada na minha mente, na minha cabeça. Uma dor de cabeça muito violenta e forte. Eu coloquei a mão, repreendi. Eu disse, Senhor, não passou. Aí o Senhor falou bem assim, quando tu chegar em casa, tu pede para o teu marido colocar a mão na tua cabeça e repreender a dor. Aí eu desci do ônibus e saí caminhando, amados. E eu ia desse mundo da lua que eu estou falando para você, conversando com o Espírito Santo assim, né? Devagarinho. Quando eu escutei, amados, atrás, um barulho. Pá! Aquela voz falou comigo e disse, olha só, por causa de uma voz do Senhor. Ele disse, corre, não olha para trás, vai te pegar na calçada. Eu me lembrei imediatamente, amados, porque o nosso pensamento ele é veloz. Eu me lembrei imediatamente da esposa de Ló. Eu disse, não vou olhar para trás. Quando ele disse, sai da calçada, amados, eu não corri em linha reta. Eu cortei. Quando eu cortei, o carro passou levando moto, levando tudo. E derrubou ali à frente da casa, da construção. Sabe o que é isso? Confiança, livramento de Deus. E justamente lá na minha casa, o nosso altar estava lá. Deus é Deus de livramento. Só que o Senhor havia me alertado na congregação. Ele disse, eu sou o teu Deus. Eu sou fiel para te guardar. E eu disse em casa, Senhor, da onde vem? Por onde vem? Como vem? Deus não fala. Às vezes ele não vai falar. Ele vai ver se você está atento no céu. A nossa luta não é contra a carne. Imediatamente um demônio entrou na mente daquele homem para querer me assassinar. O diabo tenta todos os dias te parar, te matar. Primeiro espiritualmente. E depois, se você está dando frutos, te tirar da terra. Mas você não vai daqui antes de cumprir o propósito de Deus. A não ser que você seja um desobediente. Mas se você é obediente, você dará trabalho. E a Bíblia diz, querido, que até na velhice nós daremos frutos. Tem um escritor chamado Sun Tzu. Ele vai falar sobre um livro, A Arte da Guerra. Acho que você já ouviu falar. E ele fala as formas, como nós nos preparamos para guerrear.
Ele diz que a arte da guerra nos ensina a não confiar na possibilidade de que o inimigo não venha, porque ele vem, amados, mas na nossa prontidão para recebê-lo. Como? Se preparando na palavra de Deus. Ou seja, amados, nós não devemos negligenciar a existência do nosso inimigo. Uma coisa que eu sempre... Ele vai dizer aqui que nós temos que dar dois... tipo assim, duas situações. Nós não podemos dar crédito demais a ele. Por quê? Porque ele não é um Deus. Entenda isso. Satanás não é um Deus. Ele é um anjo. Um anjo caído. Mas ele tem poder. Ele tem força. Ele fez Eva e Adão pecarem no paraíso. Então nós não somos fortes o suficiente para não cair nos seus ardis. Muitas das vezes. E temos que estar vigilantes. Quando eu estudo sobre batalha espiritual, a maior batalha que eu e você enfrentamos é dentro de casa. Com teu esposo, com a tua casa, com teus filhos. Porque você tem que resistir. E às vezes você está entendendo que o Senhor está permitindo que o demônio use a mente dele ou dela. Para fazer você crescer e entender e confiar. E fazer você amar e perdoar. Porque a nossa luta não é contra a carne. Nós vamos ficar repetindo isso até você entender e amanhã você vai perdoar o seu irmão. Certo? Sua luta não é contra o teu irmão. É contra Satanás. Deus não tem adversário. Quem tem adversário é eu e você. Porque ele luta todos os dias, amados, para levar o máximo possível de almas para o inferno. E tem conseguido por causa da incredulidade. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Então nós vamos ver aqui, amados, que Paulo ele escreve essa carta na prisão de Roma, no ano de 61 a.C. Ele estava em uma prisão domiciliar. E ele tinha estado na cidade de Éfeso por 3 anos. E Paulo, quando ele vai para Éfeso, ele leva para ali um reavivamento, um avivamento, porque era uma cidade idólatra, aonde havia um grande templo à deusa Diana. Mas ali o Senhor estava, ali tinha irmãos naquele lugar. E era uma cidade bastante populosa, mas também ela era uma cidade feiticeira. O Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Amados, se eu me trouxer algo aqui, às vezes você tem medo do macumbeiro, por exemplo, né? Você tem um medo, porque ali tem um macumbeiro, eu não vou passar agora lá. Né? Eu conheço macumbeiros, eu acho que está passando, mas não vai me assistir não, né? Que mora assim perto de casa, certo? E eles têm uma mania de jogar a água do sal lá, né? Eu digo, Jeová Jireh, a tua palavra diz que é onde colocar a planta dos meus pés, eu tenho que passar nessa calçada. Sabe, amados? Então, eles tentam todos os dias, mas o Deus deles é fraco. Pode até permitir, o Senhor permite alguma coisa, como já permitiu na minha vida, para mostrar o Deus e a minha fé. E uma coisa que eu aprendi aqui, tem até um corinho que canta: macumba não mata crente, não é verdade, amados? Macumba não mata crente fiel, mas mata crente desobediente, que não gosta de orar, que não gosta de buscar a Deus em oração, que não se fortalece. A força da igreja é a oração. A oração individual, ela é uma oração que te fortalece, que você se arrepende, você se aquebranta. E a oração coletiva, ela arrebenta com as portas do inferno. Por quê?
você diz, me dá aqui a tua mão, irmão, me dá aqui a tua mão, irmã. E agora nós vamos clamar. E aí o diabo vai ter que bater em retirada. Porque você está o quê? Marchando, orando, buscando eu todo o tempo. Existem lutas travadas que nós não temos trégua para parar. É como esse autor falou aqui. Posso até não passar muito tempo, mas não fico muito tempo sem orar. Opa, já tenho que orar, já está vindo. Porque o crente que gosta de viver com a mente liberta, com a mente em Deus, ele vive orando. Porque a oração, ela traz o quê? Paz. A oração, ela traz libertação. Ela traz comunhão para a nossa vida. Então ele vai aplicar primeiro capítulo, segundo, terceiro. Eu não vou citar aqui por causa do tempo. Vamos ao que interessa. Mas quando ele chega no capítulo 6 de Efésios, ele vai fazer uma certa conclusão da carta. Quando ele diz, no demais, irmãos meus, fazei isto. Fortalecei isto. Ele vai falar em todo esse evangelho, toda essa carta, sobre a comunhão, sobre o corpo de Cristo, sobre em crer em um só Senhor, em um só batismo. Fazer nós sermos obedientes à santa ceia do Senhor. Para você que quebra princípio, não falte mais a santa ceia. Venha doente mesmo, que você vai sair daqui curado. Mas tem gente que está com uma gripezinha em casa e não quer mais orar. Não quer mais vir buscar ao Senhor. Eu vejo isso, amados. Eu vejo isso. Você chama alguém para a roda de oração, são gato pingado que vem para a oração. Mas na hora do milagre, levanta a mão que eu quero milagre. Mas para vir um milagre, eu tenho que produzir fruto. Rabaxandaramaná. Frutos do Espírito na minha vida e na tua vida. Precisamos ou não precisamos de Jesus, amados? Todos os dias da nossa vida. Então, nós não podemos negligenciar que estamos em uma grande batalha espiritual. Tem crente, amado, que não gosta. Ai, eu não vou mexer com o diabo, porque se eu não mexer com ele, ele não vem. Vem. Ah, se ele vem sim. Ele quer te levar para o inferno, ele não tem trégua, não. E às vezes ele ainda vai se transfigurar de sapatinho de lã. Vai te impressionar. Chega uma irmã, por exemplo, e diz assim, eu não sei o nome de vocês. Irmã fulana de tal, vamos para a oração, né? Aí vem a outra, irmã, vamos ali que tem um negócio ali. A irmã deixa de orar, amados, e vai lá futricar. Tá entendendo, amados? Às vezes trocamos a presença de Deus por coisas fúteis nesta terra. Mas eu quero que o Senhor alcance, mas como, amados? Às vezes as pessoas vão olhar para você e não vão entender. Pessoas olham para mim e não entendem. Mas a irmã Renata é isso, mas a irmã Renata... Eu digo, aquilo que eu passo no meu secreto, o Senhor o manifesta em público. Porque muitas vezes, como o pastor pregou, andamos solitários. Mas sabemos que nós temos a companhia do Espírito Santo. Todos os dias. E Ele alegra a nossa alma. Ninguém vê eu sapatear dentro da minha casa. Ninguém vê eu adorar. Ninguém vê eu estar cantando ali, lavando uma louça, fazendo isso. Às vezes eu tenho que levar uma ministração, lavando louça, cuidando de menino. E fone aqui pelo ouvido, escutando louvor, pregação e a palavra de Deus. Eu disse, eu tenho que me avivar. Eu tenho que me avivar em Deus. Eu tenho que ter prazer no meu Deus que me criou, amados. Eu tenho que ser um crente apaixonado por Ele, pelo Espírito Santo. Eu preguei nessa semana que passou a noiva do deserto. Você é a noiva de Cristo e está esperando o teu noivo chegar, o teu noivo te buscar. E como você está esperando Ele? Será que você é uma noiva apaixonada? Ou você é uma noiva descabelada? Como é que eu sou uma noiva descabelada? Quando eu não oro, quando eu não leio a palavra. A palavra de Deus é rica. Tem muita coisa para nós. Isso aqui vai para muitos ramos, se a gente for andar e levar. Mas o que é batalha espiritual? É a batalha da fé. A gente não combate nesse mundo. Ele nos ensina
que é nas regiões celestiais. Então, Senhor, nessa hora, amados, que nós estamos aqui, tem uma guerra ferrenha e de espadas flamejantes contra a nossa vida. Sabe por quê? Porque tem demônio que está acostumado na casa. Está acostumado na tua vida, na tua mente, na minha vida. Só que eles estão sendo o que agora, amados? Consumidos pelo poder da palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E mais penetrante que a espada de 2 gumes. Arabacantaramanagashandarai. Eles não resistem. E eles fogem da presença do Eterno. Esse calor que você está sentindo não é só do ambiente, não. É a presença de Deus também. Na nossa vida. Então, a batalha espiritual ela é um combate entre forças oponentes. Esse combate é em terra, é no ar, no mar. A batalha, ela é uma realidade. Ela está acontecendo. E continuamente. Quando nós dormimos, ela continua acontecendo. Quando sentimos um momento de paz, ela continua acontecendo. Porque o teu adversário já está planejando como vai te tirar da rota. Como vai te tirar do plano. Mas a Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 15, 54 e 55, que o Senhor já venceu a morte e o inferno. Jesus já venceu essa batalha. Eu e você estamos num campo de batalha, lutando todos os dias. E no dia que Ele nos chamar, nós chegaremos ao fim dessa batalha aqui na terra. Então, amados, onde e como ocorre a batalha espiritual? Sabemos que existe uma guerra, um conflito, aonde? Nas regiões celestes. E essas regiões celestes nós vamos chamar de quê? Mundo espiritual. Então existe 2 mundos. O mundo espiritual e o mundo natural. A gente não faz ideia disso. Mas o mundo natural que os nossos olhos veem e contemplam, ele é uma pequena partícula diante do mundo espiritual. Se nós formos trazer para o nosso mundo físico, vamos comparar um estádio, por exemplo. Um estádio e tudo que sobra é o mundo espiritual. Então ele é muito grande. A Bíblia vai nos dizer em 1 Pedro 5,8: o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. Ele está ao nosso derredor. Esse derredor é aonde, amados? Regiões celestiais. Aí eu te pergunto, eles estão perto ou estão longe de você? Estão longe, muito longe. As influências deles são malignas. O que está ao teu redor é os anjos. O Senhor disse, eis que dou ordem aos teus anjos ao teu respeito. Foi ao respeito de Jesus. E a palavra de Jesus, ela é para a sua igreja. Então os anjos do Senhor estão ao nosso redor, bem pertinho. E os demônios estão ao nosso derredor. Aí, amados, esse mundo espiritual contém os principados, as potestades, as hortes e os dominadores. E no mundo natural, o homem governa carne e sangue, que são as pequenas partículas. E esses 2 mundos, eles fazem conexões. Eles se conectam. Como é que o mundo espiritual adentra o mundo natural? Através de portas. Através de brechas. O nosso adversário também não dorme. Ele fica estudando por onde ele vai te atacar. E uma coisa que nós aprendemos com o Senhor, eles não desistem. Eles são insistentes. É por isso, amados, o diabo ele é muito mais perseverante do que muitos crentes. Porque não consegue ver, às vezes, o milagre e não se conforma
com o milagre da fé, em crer. Em crer não naquilo que eu estou vendo, mas naquilo que está escrito, ao respeito, ao nosso respeito e ao respeito de Cristo. Então esses mundos, eles fazem conexões. O mundo natural, ele abre porta para o mundo espiritual. Aí o homem, ele tem o seu direito de quê? De escolher. Ele escolhe se ele quer caminhar na luz ou se ele quer caminhar nas trevas. Ele escolhe se ele obedece ou se ele desobedece às leis de Deus. O mal, ele bate a nossa porta todos os dias. Gênesis 4:7. O Senhor, ele disse a respeito de Caim: Caim, o pecado jaz à porta. E cabe a quem dominá-lo? Cabe a ti dominá-lo. Mas como que ele iria dominar se ele queria fazer o mal? A malignidade estava dentro dele. E da mesma forma, Jesus bate a nossa porta. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então eles estão todo o tempo batendo a nossa porta. Então esses cuidados que nós vamos ter que ter é que muitos subestimam a existência do diabo. E outros, como eu falei, eles vão dar ênfase demais à existência dele. Ele tem poder? Tem. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau chega ou não chega? Chega. Chega para justo e chega para não justo. A diferença é que quando chega para o justo, o Senhor está com ele. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. No dia mau, o Senhor está com você. No dia mau, você sabe que a tua vida está na mão de Deus. E Ele decide, como foi orado, quem vive e quem vai. Agora, aqueles que estão lá, amados, isso o Senhor tem me ensinado. Às vezes uma pessoa, ela faz uma maldade para você e você fica com raiva daquela pessoa. Mas se você for entender, amados, o ímpio, ele já está condenado. Se ele não crê, já está condenado. Aquele que crê será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Porque já existe quem o julgue. E quem julga é a palavra de Deus. Então eu e você somos privilegiados. Privilegiados e privilegiadas. Por nós estarmos com o nosso Senhor todos os dias. Ele te sustenta. Às vezes eu olho para o céu lá em casa. De manhã eu digo, Deus, como pode? O Senhor sustenta essa humanidade todinha com a força do seu poder. Porque, amados, quando o Senhor permite que saia um pouquinho das nossas forças, você cai. Você fica fraco. Porque tem uma coisa, amados, que o inimigo, ele é sugador de energia. Por quê? Porque ele é um ser espiritual. Ele não é carnal. E ele vai sugar a força do teu espírito, da tua alma. Através de quê, amados? Do desânimo, da preguiça, como ele falou aqui. Você sabia que a preguiça é um demônio? E esse demônio da preguiça é o mesmo do desânimo? Ai, irmã Renata, como eu vejo o desânimo? Se animando. Como eu vejo a preguiça? Fazendo as coisas. Mesmo que eu não queira, às vezes eu digo, ai, lá vem a preguiça, o sangue de Jesus, eu não quero ser imagina. Aí eu vou fazer as coisas. Você está entendendo? Então a nossa vida é uma marcha contínua. Uma marcha diária, porque a nossa luta não é contra carne.
A nossa luta não é contra a carne. Então eu preciso identificar quando eu estou em uma batalha, como eu acabei de falar. Por quê? Porque nós temos uma oposição. E essa oposição a mim, a você, é um inferno que se levanta. Como eu falei, ele vai trazer para a nossa vida dificuldade para ler a Bíblia, dificuldade para orar, para ir à igreja então. Amado, você sabia que tem gente que prefere ficar em casa assistindo jogos, homens? Assistindo a novela, mulheres, do que ir para a casa do Senhor adorar? Você está perdendo batalha. Você está perdendo guerra. Porque a carne está militando contra o espírito. Mas depois você diz, eu quero um milagre. Como que você vai ter milagre na frente da TV? A não ser que o fogo caia lá e parta a tua TV ao meio. Então nós temos que identificar que estamos, quando uma pessoa vive em constantes sofrimentos repetitivos, não toma posse da palavra de Deus. Você sabia por que o povo ficou 40 anos no deserto? Porque não acreditou nos milagres que Deus fazia. Às vezes a gente faz um ciclo, isso eu já vivi, mas já identifiquei essas batalhas na minha vida. Às vezes acontece, aí eu melhoro, meu esposo adoecia, ele melhorava, minha filha adoecia, daqui a pouco eu digo, ei, Satanás, estou fazendo um ciclo aqui dentro da minha casa. Aqui não, eu falei. Jesus, faça alguma coisa, a não ser que seja a tua permissão, e eu não posso. Eu disse, Senhor, tu sabia que se tu me desse poder, eu já tinha matado o diabo já? Eu falo, amados, porque ele nos odeia, ele te odeia. E o Senhor, nós dizemos, a palavra de Deus diz para nós, eu não odeio ele com ódio perfeito. Salmo 139. A luz não tem comunhão com as trevas, amados. Mas nós temos que ser vigilantes com as reações das trevas que vêm para tentar nos parar. Então nós vivemos também, amados, o que o crente às vezes se sente frustrado. Mas não me dá oportunidade na igreja. Eu estou aqui e ninguém me enxerga. Não é o irmão, é Deus que tem que te enxergar. Você quer que o pastor, o teu líder, te enxergue na igreja, mas é Deus que te enxerga lá na tua casa. Será se você está pagando o preço no anonimato? Está caminhando no anonimato? Já existiu um tempo, amados, que eu fui perseguida. Muitas vezes até mesmo por pessoas grandes. Vamos ter cautela, né? E eu disse, Senhor, o que eu faço? Eu vou ser que nem Nicodemos. Eu vou só pelas beiradas. Mas eu não vou deixar de te adorar e fazer a tua obra. Porque eu sei o poder da oração. A Bíblia diz que se nós colocarmos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se nós colocarmos a mão sobre o endemoniado, ele será liberto. E isso tudo no nome de Jesus. Então você sabe quem escolheu você? Tem algo sobre você. O Espírito Santo de Deus. A unção do Todo-Poderoso. Mas essa unção não é para te ensoberbecer. Porque o diabo ele vem aí também. Olha, o irmão, a irmã é muito usada para a glória de Deus. A ele. Amados, o Senhor, ele um dia, ele apareceu na nossa casa. Em forma de teofania. Só acredita quem é crente. Eu sei que aqui é batalha espiritual, está todo mundo crente. Aqui nesse lugar. E o Senhor bateu na porta da nossa casa. Se identificou, entrou ali. Eu estava fazendo um propósito. Ele está esperando a resposta de propósito aí. Eu fiz um propósito de 40 dias. Porque eu disse para Deus, eu quero ver a glória de Deus que nem Moisés. E o Senhor quase me arrebata viva. Porque é muito poder. Eu andava me pegando dentro de casa pelas paredes. Fraca. Até o Senhor aparecer. E quando ele estava ali, em uma conversa com meu esposo, falando da palavra, ensinando. Se eu fosse vocês, eu começaria assim. Por aqui, 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 aqui. Eu não vou revelar que esse é meu chamado.
vocês vão fazer isso. Mas uma coisa vocês vão aprender. O homem se aplaude assim, para não fazer barulho, dizendo, vou levantar vocês. Mas quando chegarem lá, não recebe a glória. E Deus se aplaude aonde, amados? Sobre a cabeça. Aprenda a aplaudir o teu Deus na tua vida. Aplaude Ele sobre a tua cabeça. Porque quando você aplaude Ele sobre a tua cabeça, você tem que se curvar a Ele, rendendo adoração, porque a cabeça fica inclinada assim, ó. E eu disse, Deus, muito obrigado. Tu não vai sair daqui sem antes me abençoar. E Ele nos ensinou a orar. Quando forem orar, segura na mão, faz uma roda. Meu Deus, eu amo a oração de rodinha. Você sabia que eu tenho 30 e quebradinho de ano, não vou dizer o restante, mas me chamam da irmã do Cocó. Eu digo, não me importa com o Cocó, porque o Cocó está nas rodinhas mesmo. Porque foi na roda de oração que eu cresci. Eu aprendi o caminho das pedras. A oração, batalha, milagres, curas, libertação, salvação na oração. Porque quando eu dobro o meu joelho, amado, quando você dobra o teu joelho, meu Deus, o inferno fica furioso com a tua vida. Porque você vai orar, você vai se render ao Senhor. Quando passa dias que você não consegue chorar, Senhor, quebra meu coração de pedra. Senhor, eu quero chorar. Quero sentir a tua presença. Eu não sinto mais a tua presença tem dias, eu não choro. Não estou com meu coração aquebrantado. Eu quero ficar sensível. Mas não me bate não, eu falo para ele. Porque dói. Amados, isso é oração. É diálogo. É conversa. É comunhão. Às vezes você consegue se abrir com uma irmã, fofocar com ela, né? Alguma coisa pessoal, íntima, mas você não fala para Deus aquilo. Olha, Senhor, eu estou com dor no pé, estou com dor na canela, estou com dor no braço, estou com dor aqui, o que eu faço? Aí o Senhor diz, vai para academia, vai andar, vai malhar, vai te exercitar. Mas eu quero só que Deus me cure, mas eu não faço nenhum movimento. O nosso corpo é uma máquina, querido. Precisa se movimentar, senão ele enferruja. Né? Então, amados, Deus nos dá armas espirituais para vencer as batalhas diárias. E qual é a maior arma para me vencer? Antes da oração, eu me posicionar em Cristo, saber quem eu sou, qual é o meu chamado. Todos os chamados, seja para pastor, para bispo, para apóstolo, para quem for, amados, não vai ser ninguém se não depender da oração. Então a oração é para todos os chamados, é para a igreja do Senhor. As trevas não avançam nesse mundo material, porque está eu e você aqui ainda, orando. Mas eles estão agoniados para atingir. Estão se rebolando de todo jeito. Vai se cumprir? Vai, porque tem que se cumprir. Mas se eu orar, as coisas elas vão cada vez mais se acelerar. Por causa dos escolhidos. Por causa da nossa vida. Você sabia que vai chegar um tempo que nós não iremos suportar aqui? E aí é que Deus vai entrar com a sua intervenção divina. Então eu tenho que ter o quê? Uma posição em Cristo. Através de quê, amados? Comportamento verdadeiro de um cristão. Isso é um estilo de vida. Não é somente o estilo. Eu tenho que me adequar a isso mesmo. É meu dever ser um bom cristão. Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver um homem de caráter. Uma mulher de caráter, que não se vende. Às vezes isso aconteceu comigo, às vezes você vai por aí comprar alguma coisa, aí vem um troco a mais, você diz, olha, é bênção, não é bênção, não é maldição. Não leve, não, devolva. Porque às vezes nós somos provados nos mínimos
detalhes, e isso pode nos afastar. Às vezes a tua bênção está bem pertinho. Aí o diabo prepara ali um banquete e você cai. Você vai demorar mais um pouquinho para receber a tua bênção. Vai receber, vai. Por quê? Porque Deus é fiel. E Ele cumpre aquilo que Ele promete. Já deu a hora, gente? Olha, vão me avisando aí, porque aqui a ficha está enorme. Né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um andar diário com o Senhor. Um andar todos os dias na presença de Deus. Eu tenho que ter um coração arrependido. Faz, às vezes, um ato e não pede perdão, nem para Deus, nem o que fez pelo irmão. Né? Eu preciso ter o que, amados? Autoridade de Deus, autoridade espiritual. Lucas 9, 1 e 2. O Senhor Jesus disse: eis que dou poder e autoridade para expulsar os demônios. Nós temos o poder e a autoridade de Jesus e para curar a doença e ainda mais para pregar o reino de Deus, a sua palavra. Então as armas que eu tenho que guerrear espiritualmente. Como? Orando, jejuando. É uma arma poderosa, porque você renuncia à tua carne. A tua carne. Consagrações. Eu fiz 21 dias de consagrações ao Senhor. E depois mais 3 dias, sem o pãozinho, né, gostoso. Eu digo, meu Deus, é uma renúncia grande, que eu gosto do pão, né? Mas é bom que vai me emagrecer um pouquinho também, né? Aí eu disse assim, nós temos que fazer, amados, as nossas consagrações com propósito. Tudo que você fizer no reino de Deus, faça com propósito. Não faça somente por fazer. Faça com propósito. Renuncie com propósito. Então nós temos a obrigação de orar, amado, mesmo fraco. Caminhar na nossa pequena força. Porque durante esses 21 dias, quando eu comecei, eu disse, Senhor, eu estou fraca demais. Aí disse, vai buscar. Vai para minha casa, vai me adorar. Senhor, eu vou fazer um propósito. Eu faço porque eu gosto de fazer propósito com muita gente. Eu faço com muitas pessoas. Eu disse, não, faça só você. Pela sua casa e pela sua família. Quando chegou no 3º dia, eu saía tão fraquinha. Sabe quando você está fraco, às vezes, se recuperando de uma enfermidade? Aí eu fui fraquinha. No 3º dia, ele disse bem assim, tu percebeu? Hoje tu está no teu 3º dia. Como a cada dia tu tens se fortalecido. Amados, aquilo eu me alegrei. Eu disse, então daqui a 20 dias, como eu não vou estar forte? Sabe? É tão maravilhoso, amados, que além de nós lermos a palavra de Deus, Deus falar com você. Eu me sinto tão indigna de ouvir Deus falar comigo. Às vezes nós estamos tão desesperados, querendo uma resposta. E você diz assim, eu vou buscar o Senhor que Ele vai me responder. E no momento que você se curva, você não fala nenhuma palavra, é Ele que fala com você. Aí você só chora. Só chora. Tu lembra que tu me pediu isso? Eu disse, me lembro, pois eu estou te enviando hoje. Sabe, amados? Isso é tão maravilhoso. Então vai chegar momentos na tua vida, quando você tiver uma intimidade, que você não vai precisar de ninguém para estar assim, botando a mão na tua cabeça. Tem gente que corta de revelação, né, amados? Faz fila, às vezes, atrás do profeta, querendo uma revelação, sendo que Deus fala, às vezes eu quero, mas ninguém vem. Eu disse, e eu por que não vejo? Porque eu falo contigo. Você está entendendo? Mas às vezes Deus, Ele leva, amados. Quando Ele sabe alguma coisa vai nos preparar, Ele usa. Usa os seus servos. Para mim, está aqui hoje, Você usou alguém para mim. É sempre assim. Não é verdade? Ele prepara o ambiente antes. E Ele te diz, olha, tu faz isso e isso. Te dou esse comando aqui. Isso é muito bom. Nós andarmos alinhados com o Senhor nessa batalha tão árdua. Tão árdua. Mas tem uma coroa de glória me esperando. A tua luta não é em vão no Senhor. Nunca será. Tem galardão no céu para mim e para você. E mesmo quando você se for, as tuas orações falarão. Ficarão alianças, legados que você fez com eles, pacto que você fez com o teu Senhor. E Ele vai cumprir o propósito. Então nós precisamos reconhecer, como eu falei no início, o poder do sangue. Participar da ceia do Senhor. Uma invencível
arma poderosa que nós temos, amados? A unção de Deus. A unção. Outra arma, discernimento espiritual. Você sabia que esse dom, muitos crentes não gostam de pedir, mas ele é uma arma poderosa. Você não precisa ter dom de visão, os olhos abertos e enxergar os demônios, não. Se você tiver o discernimento espiritual, você olha fixa no olhar do irmão, da irmã. Não é que o senhor tem não, irmão. Mas você vai identificar o espírito da pombagira, você vai identificar o espírito de um monte de coisa na vida daquela pessoa, e você vai repreender o mal, a vigilância, o discernimento, as estratégias que Deus te dá para você guerrear. E isso através, amados, da oração. Eu preciso o quê, amados? Andar com prudência, ser prudente, cautela, sensibilidade diante das tentações, saber o que é de Deus e o que não é. Eu tenho muito cuidado com as coisas do Senhor. Às vezes assim eu fico, Senhor, se alguém me chamar de... O meu pastor, ele ficou um pouco assim, uma vez ele ficou assustado, né? Porque chegaram com ele e disseram bem assim, que eu queria abrir uma igreja, né? Aí eu disse, longe de mim, Senhor, não dou conta nem da minha casa, quanto mais da minha igreja, né? Que eu falei que tem que cuidar da igreja, tem que cuidar das ovelhas. Aí eu falei para ele, não se preocupe, meu pastor, porque no dia que eu for fazer isso, pelo comando do Espírito Santo, o Senhor será a primeira pessoa que eu irei comunicar. Você está entendendo? Temos que andar alinhado com o Senhor. Não fazer as coisas do nosso jeito, nem da nossa forma. Então nós precisamos andar honestamente e ordenadamente, uma conduta moral diante da sociedade, diante dos homens. E principalmente, ter uma mente cativa ao Senhor. A invencível arma da unção de Deus. 1 João 2,20. Essa unção, ela faz o que na minha vida? Ela me autoriza a eu fazer coisas para o Senhor. E ela nos prepara para grandes batalhas. Nunca vá despreparado para uma batalha. Às vezes as pessoas dizem bem assim, bora lá na nossa casa, lá na minha casa, bora fazer uma campanha e tal, tal. Eu digo, Jesus me mandou fazer campanha em casa de ninguém? Tem oração lá na igreja, porta aberta, não vão orar? Eu vou fazer campanha lá, não vou. Bora para oração, irmã, que eu oro com você. Nós batalhamos juntos. Por quê, amados? Não querem sair da mesmice, não querem fazer uma renúncia, não querem buscar a face do Senhor. Uma das armas, amados, poderosas, congregar. Congregar. Mas não ser aquele crente que só lê a Bíblia na igreja. Estou falando de congregar com o corpo. Adorar, como nós estamos fazendo aqui. Então a unção, ela faz o que? Ela santifica a nossa vida. E essa unção, ela consome. Sabe? Eu tenho um mistério com o Espírito Santo. Quando a minha orelha começa a queimar, eu digo, eita, Jesus de glória, lá vem glória. Né? Então, são coisas do céu que a gente vai adquirindo com o tempo da experiência. A unção de dar poder. O Senhor, ele diz em Atos 1, que eu vos dou poder, né? E vocês anunciarão o meu nome na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Buscai ao Senhor. Quando eles receberam o poder, eles estavam aonde, amados? No cenáculo. Eles estavam reunidos. No cenáculo reunido, nós buscamos poder. Poder de Deus para nos fortalecer contra as astutas ciladas do diabo. Ele é ardiz, ele é astuto. Ele atua todos os dias para nós não perder as nossas bênçãos. Às vezes está bem pertinho. Queremos alguma coisa. Você sabia que até um bem material que você quer adquirir, ele luta para você não receber. Porque ele não quer ver você feliz. Ele quer ver você um crente abatido, triste, não se alegre. Você tem a unção do Espírito Santo